Olá, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Quero dizer o seguinte, eu fico impressionado como tem gente que é capaz de maltratar um bichinho. Como tem gente que não consegue, né, conter um impulso e, de repente, maltrata um animal. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu, inclusive, já ia fazer até uma denúncia, né, mas depois consegui, né, apareceu a imagem. O sujeito é ruim e o bichinho é indefeso. E o sujeito fez com um gatinho um negócio que ninguém pode fazer, né? Mas a vida é a lei do retorno, não é? A vida é a lei do retorno. Mostra só para mim. Olha só. Olha lá. Ó, o gatinho tá dormindo. Gatinho, olha lá como ele faz com o gatinho. Olha lá, empurra o gatinho com o pé. Vai vendo, o gatinho, tadinho, é um gatinho inocente, não sabe o que faz. Isso, toca a viola. Isso, gatinho. É isso mesmo, gatinho. Isso, toca, trouxa. Você gosta de maltratar o gatinho, sua anta? Olha lá. Vai, ó, o gatinho, ó, com a patinha. Vai, sua anta. Tá doendo? Tá? Não, vai do início. Pra mostrar o que ele faz com o gatinho. Ó, gatinho tá dormindo. Olha lá, ele toca essa viola do gatinho, empurra com o pé, e o gatinho, tadinho, o gatinho era pior que ele, olha. Olha lá ele subindo. Ó, o gatinho, pimba, tá doendo? Hein, trouxa? Tá achando que... Isso! Arrebentou? Vê se tá saindo sangue. Deixa até o fim, meu filho. Tá doendo? Isso. Ó, gatinho. Gatinho. Mas tem outro tipo de pessoa que é assim. É gente que tá agoniada e não respeita, né? Os mais velhos, não respeita as pessoas de idade. Eu, por exemplo, né? Eu respeito o Percival. Por quê? Porque Percival tem 600 anos. Então eu tenho que respeitar. Senão, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Tá tudo certo? É um desprazer te ver. Resumo, o que ocorre? A pessoa não respeita. Eu vou mostrar a imagem de uma senhorinha, tadinha, que ela quer atravessar e o tarado, num carro conversível, bonito, olha o que ele faz, põe pra mim. Ó, é a senhora lá. E acelerando. Pimba lá, o airbag abriu bem no focinho dele. Bem do jumento. Bem... Tá doendo? Tá doendo? É? Buzina de novo. Olha lá. Tá vendo? Olha lá, minha avó deu até um saltinho, tadinho. Olha lá. Pum. Pimba no airbag. No nariz. É isso, trouxa. Agora você aprende a respeitar o mais velho, né? Tá doendo? Olha lá. E a Rainha Elizabeth vai passando. Olha lá, ó. Ela vai no ponto certo da... Pum! O que ele não sabe é que o airbag desse carro foi desenhado por essa senhora, que ela é engenheira. Olha lá, tá doendo? Perdeu o óculos? E ela vai embora lá. Na maior calma, de novo, ó. Vai, minha avó. Vai. Pum! Voa. É a vida. É a vida. Tá rindo, né? Rindo da desgraça dos outros, né? Legítima defesa. Legítima defesa, né? Então tá bom. Então vamos lá. Mas é impressionante o ser humano. Ser humano... O gatinho tava quieto no canto dele. O cara tem um sofá gigante, que é o lugar que tá o gatinho. O outro, a senhorinha vai passar, ele vai perder 1 segundo na vida. Ele, mas, né, o troco vem a cavalo. Pim, bordou. Gostei. O nome dele é Dárcio. Dárcio é um empresário
E o nome dela é Gabriela. Gabriela, né? Gabriela, de repente, se apaixona. Ele se apaixona pela moça. E por quê? Eles vão se encontrando, ainda bem mais jovens, eles se encontram. E no momento em que eles se encontram, tudo parecia que ia dar muito certo. Não havia a menor dúvida de que tudo ia entre os dois, né? Entre os dois, ser uma beleza. O que acontece? Acontece o seguinte. Ela vai, se encanta por ele e, de repente, ela, né? Uma moça, quando ele a conhece, ela tem 19 anos. Ela tem 19 anos e gosta de festa, balada, rodeio. E quando ela entra, ela está num rodeio, ela acaba se encantando por ele, mais velho do que ela. E aí, os dois acabam se unindo. Mas o conto de fadas, num momento, termina. Porque as brigas passam a ser intensas, porque a criança estava maiorzinha e ela escolheu uma profissão que para ele não era estranho, já que aqui do interior de São Paulo, onde os rodeios têm grande dimensão, ela era e voltou a ser domadora de cavalos. E ele não aceitava. Aquilo começou numa briga e naquele dia ele foi decidido. Ela saiu para tomar uma cerveja, o convidou já em fase de separação, ele foi. Na volta, todos repararam que ele não bebia nada, só guaraná. Na volta, os dois brigaram. Brigaram, ele a matou. Pegou o carro, ligou antes para a mãe dele para avisar. Fiz uma besteira, vem aqui em casa. A mãe desconfiou que era algo muito grave. A mãe foi, entrou, encontrou o corpo de Gabriela e o filho já não estava mais lá. Mas ele não fugiu. Ele pegou o carro e jogou de frente com um ônibus. Foi no Cidade. Uma paixão que começou e terminou cedo demais. Gabriela não tinha nem 20 anos quando se casou com Dárcio, 13 anos mais velho. Os dois, de família rica, moravam nessa casa de 2 andares em um bairro nobre de Socorro, pequena cidade do interior do estado, a 130 quilômetros de São Paulo. Todo mundo por aqui conhecia o casal. Todos os vizinhos queriam muito bem os dois, então eles eram muito educados pra gente. Também eram conhecidas as brigas de Dárcio e Gabriela. Eu vi 2 vezes já barulho à noite aí, de grito deles aí. E segundo a polícia, as discussões aconteciam principalmente por causa de partilha de bens. O casal estaria em fase de separação. Foram 8 anos juntos, até a última festa, neste bar. Você destruiu a minha vida. Naquela noite, o Dárcio e a Gabriela foram para lá junto com a filha de 7 anos. Parecia tudo normal naquela ocasião. Apenas um detalhe chamou a atenção de pessoas que estavam lá. Apenas Gabriela bebia, Dárcio não. Por volta de 2h30 da manhã, foram vistos voltando para casa, junto com uma outra criança, uma amiguinha da filha do casal. Foram vistos entrando por aqui, já perto das 3 horas da manhã. Às 3h30, o telefone da mãe do Dárcio toca. É ele, pedindo para que a mãe viesse até a casa dele buscar as crianças. Antes que a avó aparecesse aqui, Dárcio já tinha sumido. Deixou o portão destrancado, entreaberto, para facilitar a entrada da mãe dele. Ela encontrou as crianças e a porta do quarto do casal destrancada. Ela pediu ajuda para uma pessoa aqui da rua, um vigilante. Quando abriu a porta, lá estava o corpo da Gabriela, na cama do casal, lá em cima. Gabriela, que possivelmente foi morta enquanto dormia.
Pessoas que conheciam o casal dizem que ela era muito forte. Trabalhava inclusive com doma de cavalos. Só mesmo dormindo para não se defender de uma agressão. A filha não viu a mãe sendo morta, nem a amiguinha dela. Elas dormiam na hora do crime. Apenas Dárcio estava acordado. Enquanto a família estava aqui desesperada, ao ver o corpo da Gabriela, a alguns quilômetros daqui, aconteceu um acidente. Dárcio bateu de frente com o ônibus, onde estava uma família que voltava de um casamento de São Paulo. Lá na estrada, a história terminaria. Depois de matar a mulher, ele saiu de carro, que após a batida, ficou irreconhecível. O empresário invadiu a faixa contrária da pista e atingiu um ônibus de frente. É o que diz o motorista, que ficou ferido. Os outros 22 passageiros também se salvaram. A batida aconteceu aqui no centro da pista. Para um lado foi o carro do Dárcio. Para o lado de cá, seguiu o ônibus com os passageiros, que avançou pelo acostamento e desceu descontrolado aqui por essa trilha. A gente vê aqui no barranco ainda partes desse ônibus. Para-brisa, tem um nesse lugar, tem outro aqui, ó. Olha só. A gente vê partes do motor também que ficaram para trás, um pneu. E o ônibus então desceu por aqui, desgovernado, passou por cima dessa cerca que agora está consertada, até parar lá embaixo, naquelas árvores. O acidente só não foi pior porque o motorista conseguiu evitar que o ônibus capotasse. Enquanto as vítimas lá de baixo subiam para pedir socorro, o resgate era chamado por causa do Dárcio, que morreu na hora. Ficou preso entre as ferragens do carro, do outro lado da pista. Não havia o que fazer. Dárcio morreu na hora, aos 39 anos de idade. Gabriela, aos 26. O velório do casal aconteceu no mesmo lugar, no mesmo dia. Já o enterro em cemitérios diferentes. As famílias estão em choque. A morte separou o casal definitivamente, num ato de desespero deste homem, que não conseguiu resolver suas diferenças com a mulher. E mais do que isso, não conseguiu resolver as diferenças com a mulher e, na verdade, de um absoluto egoísmo, né? Porque em momento algum pensou na filha e em momento algum pensou o que é mais óbvio, seguir a própria vida e dar oportunidade à mulher de seguir a dela. E quem sabe lá na frente, como eu já vi dezenas de vezes, né? Dezenas de vezes lá na frente, quem sabe até reatar. Mas o egoísmo e a baixa autoestima, né? Porque é nenhuma, né? Quem faz isso não se gosta, né? E nem gosta da outra, porque gosta de ser dono da outra e não ser o amor da outra pessoa. E se aqui é uma tragédia consumada, não, meu filho, Mariana, meu filho, eu tenho uma Mariana em cima que precisa estar atenta. Aqui, a tragédia também continua. E é uma tragédia. Vamos botar uma imagem mais clara, porque essa imagem não dá muito conceito. Aí, perfeito, agora sim. É a tragédia da cidade histórica de Mariana, em Minas Gerais, depois de 5 dias. 23 pessoas ainda estão desaparecidas. 11 dessas pessoas da mineradora Samarco. 6 pessoas já estão mortas. 6 pessoas mortas, né? E numa lista que ainda ninguém sabe. Na lista de desaparecidos existem 3 crianças e um bebê de 3 meses. E ainda há pouco foi confirmada a 6ª morte, não é? Que é a morte de uma criança. Exatamente isso. A morte de uma menina foi ainda há pouco,
né, anunciada a menina, chama-se Emanuele Vitória Fernandes, de 5 anos de idade. Há um momento que eu vi que é uma coisa impressionante. E o que é isso impressionante? É um momento em que um homem chega em Bento Rodrigues, na casa dele, ele está sorrindo de nervoso, né? Mas vai sorrindo até a hora que o repórter pergunta algo como se aqui para frente. Eu vou mostrar esse trecho antes de entrar no assunto, porque é impressionante a dor, né? Como o nervosismo está escondido no sorriso e, de repente, ele dá uma guinada. Põe para mim, por favor. Olha só, a gente observa que tem um morador aqui na janela desta casa que está completamente cercada pelo barro. Vamos nos aproximar dele aqui, Luiz, para a gente saber o que ele está procurando. Parece estar retirando alguns pertences. O local está muito difícil. Senhor, essa era a moradia do senhor? Aqui é. Eu estou procurando aqui. Olha só, muito Para a mudança dele. Ó. Só um minutinho. O que o senhor está procurando aqui? Documento do terreno. Estava Vai, dentro né? desse guarda-roupa. Olha o riso. E tinha o dinheiro também que estava dentro de uma caixa dentro desse guarda-roupa. Mas parece que ele virou ao contrário. Estava na parte de cima. Que as roupas estavam na parte de baixo. As roupas estão aqui, acho que ele virou ao contrário. Ou seja, se perdeu tudo aí. Tá, tudo. É agora. A roupa ali já está no pé da lama. Olha, tivesse um pau para mexer. Um pedaço. Certamente a parte de cima dele. O senhor chegou a acompanhar toda a destruição do ponto que o senhor ficou? Tudo. Desde o começo até em cima. Há quanto tempo o senhor tinha essa casa aqui? Ah, essa casa aqui, quer ver? Uns 35 anos. Há 35 anos o senhor morava aqui? Eu morava aqui. O senhor construiu essa casa? Eu construí. Morava aqui com a família? Morava aqui com a família. Como é que é olhar para isso agora? Muito difícil, gente, tá vendo? É esse tipo de dor que a gente tem registrado aqui em Bento Rodrigues. É muito tristeza. Muito tristeza. Os relatos de quem consegue chegar aqui ao distrito... Corta para mim. E esse é um entre muitos casos. Põe no Cidade. Os corpos estão sendo levados para o Instituto Médico Legal em Belo Horizonte. Um foi identificado pela aliança de casamento. Sileno de Lima, de 47 anos, trabalhava como motorista de uma empresa terceirizada a serviço da mineradora. A senhora que aparece no vídeo é Dona Darcy Francisca dos Santos, de 66 anos. A aposentada já recebeu alta do hospital, mas não quer falar sobre o acidente enquanto não tiver notícias do neto. Tiago Damasceno Santos, de 7 anos, está na lista de desaparecidos. Na hora que ele chegou, que a água chegou, ele começou a gritar: Jesus, Jesus, me salva. A maioria das vítimas saiu às pressas só com a roupa do corpo. Não deu tempo de pegar identidade nem CPF. Por isso, a Polícia Civil montou um ponto de apoio aqui na Câmara de Vereadores para que os desabrigados possam tirar uma segunda via dos documentos pessoais. Se Deus quiser, a gente vai conseguir tudo de volta. 2 anos atrás, quando a mineradora pediu a renovação da licença da barragem, um laudo técnico encomendado pelo Ministério Público de Minas Gerais apontou problemas na represa. O documento faz várias recomendações a Samarco, entre elas a apresentação de um plano de contingência em caso de riscos ou acidentes e uma análise de ruptura. Depois de sobrevoar a região pela segunda vez, o governador Fernando Pimentel falou sobre o assunto. Essa barragem que rompeu tinha sido objeto de uma auditoria externa que atestou a durabilidade, a confiabilidade dela. O
O Ministério Público Estadual abriu inquérito civil para investigar as causas do acidente. 7 promotores acompanham o caso. As medidas elas serão discutidas na quarta-feira pela manhã com todos os membros do Ministério Público Estadual que compõem essa força-tarefa e Ministério Público Federal para a gente averiguar quais são as providências imediatas a serem tomadas. Mas nenhuma punição será capaz de apagar a memória dos que viram o caos de perto, como este homem que não quer mostrar o rosto por ser funcionário da mineradora. Ele estava na barragem na hora do acidente e conta que testemunhou a morte de vários colegas. Só vi grito, desespero, tudo desabou. Tem mais gente que as pessoas pensam, eles não estão divulgando. Diz mais, as barragens foram vistoriadas horas antes de se romperem. Teria dado tempo de avisar todo mundo e evacuar a região. Eu acho que se eles quisessem, se não tivessem nenhum problema com as pessoas, teria tirado todo mundo a tempo, até do município. A questão central é, como é que o governador Fernando Pimentel, governador de Minas Gerais, ele pode dar uma entrevista dessa falando da mineradora sem que tenhamos, na verdade, os laudos explicando o que aconteceu. Ele não pode pegar um passado para dizer, inocentar o presente. Ele tem que esperar calmamente, esperar o laudo. Eu não sei porque que ele se antecipou ao fato. Mais do que isso, o Ministério Público está lá exatamente para ver, junto com os técnicos, o que aconteceu. E mais, o governo e as autoridades, na verdade, querem que a mineradora dê um salário mínimo para manter os funcionários durante esse tempo. Eu te pergunto, como é que alguém com 700 e poucos reais vai conseguir reconstruir uma vida? As pessoas não têm casa, perderam os móveis, perderam as economias, perderam o carrinho velho que eles tinham. Resumo, vai ser um salário mínimo que vai resolver? Na verdade, a justiça, eu acredito nisso, a justiça tem que bloquear um dinheiro, seja da mineradora, do governo, sei lá de quem, para fazer com que as pessoas possam ir para uma área sem risco, porque essa era uma área de risco que nem deveria ter esse subdistrito de Bento Rodrigues, correto? Para uma área e começar a construir suas casas, seja com dinheiro público ou seja com dinheiro da mineradora. Porque eu digo mais, a mineradora pertence à Vale do Rio Doce e é o 14º maior exportador do país. Portanto, dinheiro é o que não falta. E ali são 600 pessoas. Dá para essa mineradora construir uma mansão para cada um. E o nosso repórter Vinícius Araújo, aquele do moço, foi em cima do resgate. Vocês vão ver o drama dos bombeiros. Põe no Cidade. Aqui a gente faz esse deslocamento para fazer os que a gente chama de cones de odores. O esforço dos bombeiros é para encontrar os desaparecidos na enxurrada de lama que varreu Bento Rodrigues. O militar desloca em 4 apoios, com uso de bastão de tato, para deslocar e para verificar a profundidade e localizar possível vítima. Tira o bastão, desloca para outro ponto, aquele cone fica no local e posteriormente, se subir algum odor de vítima ou algo assim, os cães farejadores do Corpo de Bombeiros vêm posteriormente e conseguem localizar melhor com o faro. Desde quinta-feira, 40 militares do Corpo de Bombeiros fazem este tipo de trabalho aqui em Bento Rodrigues. Eles estão espalhados em vários pontos do distrito para tentar encontrar os desaparecidos. Nesta rua ficava o centro de Bento Rodrigues. Ao invés das casas dos moradores do povoado, apenas ruínas, um amontoado de escombros e lama. Alguns animais continuam por aqui. Nesta casa, encontramos um cão. Em muitos pontos, caminhar ainda é um perigo. A lama não secou. Olha só, a gente observa que tem um morador aqui na janela desta casa que está completamente cercada pelo barro. Senhor, essa era a moradia do senhor? Aqui é. O que o senhor está procurando aqui? Documento do terreno, estava dentro desse guarda-roupa.
E tinha o dinheiro também que estava dentro de uma caixa deles guardavam, mas parece que ele virou ao contrário. Estava na parte de cima. Que as roupas estavam na parte de baixo. As roupas estão aqui, acho que ele virou ao contrário. Ou seja, se perdeu tudo aí. Tá, tudo. Há quanto tempo o senhor tinha essa casa aqui? Uns 35 anos. Eu construí. Morava aqui com a família? É, morava aqui com a família. Como é que é olhar para isso agora? Muito difícil, gente, tá vendo? Muito. Os relatos de quem consegue chegar aqui ao distrito e encontrar o patrimônio dessa maneira é esse. É muita tristeza. Eu fico aborrecido que eu gostava demais dos meus cachorros. Apoiado no que sobrou da cerca, o homem chora. Este é o lugar onde ele sempre morou. É o lugar que eu tinha, que eu construí minha família. Eu não consegui ser um homem honesto, um homem do bem. E agora, não sei onde eles vão levar nós, o que vai acontecer com a nossa vida. O repórter e querido amigo Luiz Carlos Azenha também foi para um outro distrito de Cláudio Manuel, onde moradores também estão isolados. E em Ouro Preto, que é vizinha a Mariana, um outro distrito chamado Antônio Pereira, também já se sente ameaçada à beira de uma outra barragem que pode romper ou não, mas enfim, é a mesma situação. Para se ter uma noção, a Lama de Mariana já está a mais de 300 quilômetros e vai pelo Espírito Santo, vai entrar por Colatina no Espírito Santo e vai chegar no mar. Quer dizer, a gente sai, né, de Minas Gerais, dessa lama, e vai chegar até o mar. Não é possível que não tenha, até agora, né, até esse momento, uma autoridade nesse tempo todo que não tivesse visto que não dá para se fazer uma cidadela, né, um povoadozinho, um subdistrito, como era Bento Rodrigues, embaixo de uma barragem. E eu vou explicar um raciocínio já meu a respeito disso. Põe nosso Azenha no Cidade. O pedreiro Vanderlei usa sua experiência para avaliar o risco. Conclui que se a barragem romper, sua casa será atingida. Se chegar água aqui, não tem como nem escapulir. Esta é a represa de Timbopeba, em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto. São 5.000 pessoas vivendo abaixo de uma barragem que acumula um mar de lama. São os rejeitos da extração do minério de ferro. Estas imagens feitas por um morador comprovam o que preocupa a comunidade. A barragem está quase cheia. Em breve, se ela voltar a receber rejeitos, seria necessário fazer um alteamento, ou seja, aumentar ainda mais a parede da barragem. Vocês moram muito perto dessa barragem aqui, né? Ficam preocupados um pouco? Muito preocupado, né? Está só aumentando a barragem. Já aumentou várias vezes? Já. Tem plano para aumentar mais 7 metros dela. A preocupação dos moradores de Antônio Pereira faz sentido, agora que é possível avaliar melhor os danos causados pelo rompimento das barragens da mineradora Samarco. Estamos em Cláudio Manuel, 50 quilômetros rio abaixo de onde começou o tsunami de lama. O Rio do Carmo, que tinha águas claras, ficou assim, destruído de ponta a ponta. Encontramos uma família contando o prejuízo. Ali é seu sogro? Meu sogro é minha sogra, destruiu tudo. Acabou. Acabou, né? Meu pai estava teimoso, ele não queria sair, que ele achava que ia ser uma enchente normal. E ele, não, a minha casa é alta, não vai atingir. O médico da região passou por aqui e disse que essa lama é altamente tóxica. A mineradora diz que não, mas o médico diz que sim. E aí a família tirou a criança de 3 anos de idade daqui para que a criança não pisasse, não brincasse no meio dessa lama. Aqui caiu uma ponte, várias estradas estão bloqueadas pela lama, famílias inteiras permanecem ilhadas.
encontramos Reginaldo abrindo uma picada que permite a ele chegar em casa. Vizinho do Reginaldo. Olha só o automóvel, o que aconteceu com ele. Tá dando para ver o barro lá dentro do automóvel? O carro está enterrado, máquina de lavar. Mais um trecho de caminhada pela mata e chegamos. Das poucas coisas que ele salvou, o automóvel estacionou aí, ó, na parte alta. De repente, parece que o peso das emoções que acumulou nos últimos dias desaba sobre Reginaldo. Essa aqui já é a lama da enchente, né, Reginaldo? Isso. E ali era a sua casa. Que impressionante, hein? Conseguiu salvar alguma coisa? Não. Felizmente acabou tudo. Levou a vida, conquistar alguma coisa. De um segundo pro outro vai tudo embora. Esse é um desespero. Vou mostrar uma coisa, apenas é um raciocínio. Olha aqui. Pode botar aí na tela, Edu. O que acontece? Vamos dizer que aqui seja a barragem. A barragem é feita assim, ó. Pequenininha. Começa. Depois de um certo tempo, tem que aumentar, não é a circunferência. Eles vão fazendo um outro muro. Corta para mim. De muro em muro, isso se chama alteamento. E o que acontece com isso? Vão aumentando. O que ocorre, essa é que é a minha pergunta. Se vai aumentando as paredes, tem paredes que já estão soterradas. E mais, abaixo da linha do morro. A pergunta que eu faço que é uma pergunta, quando vai colocando mais lama e mais resíduo, aquele muro que está lá embaixo, mesmo ele tendo a contenção do morro, mas em um determinado momento a pressão é muito grande. E o que os técnicos vão fazer, que eu não sei como é que consegue, são trincas. Trincas, porque alteamento, chega num ponto que tem que parar. A questão é, parou? E esse moço que o Azenha encontrou, eu vi uma reportagem, logo depois, né, do dia seguinte à invasão, eu vi um homem que se parecia com esse, mas eu disse, não, vamos pegar a reportagem que eu quero ver junto. Que era um homem que correu para cima de um topo e dizia, não, fulano, não vem, não vem. E me deu a impressão que ou é ele ou é o irmão dele, que põe no cidade. Olha só, esse é o momento em que os moradores da comunidade estão vendo pela primeira vez o resultado da tragédia. Daqui de cima eles estão apontando os pontos conhecidos no povoado e tentando encontrar alguma coisa ainda de pé. Vocês estão aqui observando, tentando se posicionar, encontrar casas conhecidas, comércios, é isso? Sim, é porque agora que clareou que a gente vê. Pela lama tá tudo destruído, tudo arrasado e até um pouco de dificuldade de ver onde eram as casas, onde era o bar, a igreja de São Bento, não dá para reconhecer mais nada. De repente, novos gritos e correria. Olha o desespero agora das pessoas. Parece que há alguém no meio da lama. Pega bandido dentro do mato quando é um pobre. Calma, a gente tá achando tanta gente na lama aqui, senhor. Depois que clareou a lama, tem um tanto de gente na lama. Fica aí, meu irmão! Depois eu te ligo, peraí. Fica aí! Depois de quase 14 horas, a ponte que havia desabado foi aterrada e ônibus chegaram para buscar os ilhados de Bento Rodrigues. O acesso pela estrada continua proibido. Daqui do alto, a visão é realmente privilegiada. É possível observar todo o resultado da catástrofe que aconteceu aqui em Bento Rodrigues. Observe que há apenas 2 ruas que permaneceram sem serem atingidas pela lama. Há pessoas passando pelas ruas neste momento, elas estão indo em direção às equipes de resgate que estão lá embaixo. Olha só, o Tatu vai mostrar daqui do alto. Há um ônibus que já estava ali estacionado ontem e logo à frente, olha só, aqui no canto direito,
foi o local onde uma ponte também se rompeu. Da minha casa, a casa da minha avó, pelo menos eu não estou vendo. Tá tudo debaixo de lama. Não? A gente observa a movimentação dos carros agora, no trecho onde a barragem cedeu, passou ali. Os veículos com sobreviventes estão indo em direção a um ponto de encontro, onde minivans e ônibus estão aguardando essas pessoas que estavam ilhadas em Bento Rodrigues. Já na estrada, os ônibus passam sem parar e seguem em direção a Mariana. À espera de notícias dos familiares, muitas pessoas que passaram a noite na mata ficam revoltadas. Sabe como é que vocês são? Nós apoiamos vocês ontem, tá vendo? Como é que vocês são? Minha mãe tá ali, minha avó, nós queremos saber quem tá pra procurar o restante. Animais também são resgatados. As buscas por desaparecidos continuam por terra e pelo ar. As perdas na tragédia estão escondidas embaixo de milhões de toneladas de lama. Uma dor ainda sem medida, sem proporção. E a questão é, essa dor que não é medida, essa dor que não tem proporção, o que na verdade me espanta, e vou repetir, é porque o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, saiu rapidamente dizendo que a mineradora sempre cumpriu tudo. Pode até ter cumprido tudo, mas a questão é que não é a hora de uma autoridade, a maior autoridade de um Estado, ele tem que estar preocupado, essa autoridade, é com seres humanos e não com a mineradora. E por que a preocupação com a mineradora que pertence à Vale? Uma razão. Eu imagino que essa mineradora, que é a 14ª exportadora, né, eu fico imaginando o que ela dá de impostos para o governo. E por isso da defesa. Então, não é para isso. E mais, não é dar um salário mínimo para as pessoas que ficaram desabrigadas. É ressarcir todos os danos, casa, eletrodoméstico, tudo. E tem que ser rápido. Não pode ser esse negócio que demora 10 dias. Eu vou colocar uma reportagem agora no ar, que foi inclusive a Mariana. Mariana é hospicial comigo, que disse, presta atenção nessa matéria. Eu vou botar a reportagem agora. Troca aqui para mim. Ela se chama Cássia, 14 anos de idade. Ela encontra um homem de 24 e ela começa a namorar. Logo depois vão morar na mesma casa, 14. Ele não faz nada pela hora do Brasil. E ela corre atrás dos sonhos, consegue um trabalho e começa a sustentar os dois. Só que ele passou a ter crises de ciúmes dela com o patrão, onde ela era babá. Uma discussão e ele resolve, né? Ela diz, vou terminar o namoro. E ele diz, eu vou terminar com você. Põe no Cidade. Cássia Fabiola conheceu há 2 anos o Eberton Maciel. Na época, ela tinha 12 anos e ele tinha 22. Foi amor à primeira vista. Se gostavam tanto que resolveram morar juntos. Foram morar, então, na casa da avó de Cássia, porque ela não tinha emprego e ele estava desempregado. Só que aí o que aconteceu? Há 4 meses, Cássia conseguiu arrumar um emprego como babá. Cuidava de um garotinho de 1 ano e 5 meses. E aí começaram os problemas. O Eberton não aceitava, tinha ciúmes do patrão de Cássia. Foi aí então que Cássia decidiu se separar, porque não aguentava mais os ciúmes do companheiro. Cássia saiu desta casa com destino ao emprego. E foi lá que Eberton, de moto, pegou a ex-companheira. A minha irmã ligou, o Betão chegou lá, levou ela de moto e já faz mais de 1 hora até agora ela não apareceu. Aí eu fiz assim, Cíntia, se você tem muita fé, então reze para sua sobrinha voltar viva. Parece que eu já estava assim. Aí ela disse assim, homem, pelo amor de Deus, ela vai voltar. Depois de andar muito tempo de moto com Cássia, o Eberton veio até essa estrada que fica às margens de uma rodovia federal. Foi aqui que ele parou a moto e começou a discutir com Cássia. Logo depois, a garota foi morta. O corpo foi encontrado exatamente neste local.
Daqui, depois de matar a adolescente, o Eberton pegou a moto e fugiu. Foi neste bairro Novo Horizonte que o Eberton se escondeu. Fica um pouco distante do centro de Ceará-Mirim, cidade localizada na região metropolitana de Natal. A casa onde ele estava escondido era esta aqui, abandonada. E foi uma denúncia anônima que levou a polícia a procurar o Eberton por esta região, até os policiais chegarem aqui. Quando o Eberton percebeu que os policiais estavam chegando, ele sai aqui da sala e decide se esconder exatamente na caixa d'água. O Eberton foi trazido para a delegacia e confessou o crime para a delegada. Disse, inclusive, a motivação. Falou que matou Cássia porque ela estava tendo um caso com o patrão. Nem os policiais, nem a família da vítima acreditam nessa versão. Ele vai responder por homicídio doloso qualificado. Se aqui está resolvido, que está preso, aqui é diferente. Ele é professor casado há mais de 10 anos com Mônica. Durante os anos de casamento, tudo ia bem, para o final virou uma guerra. Mais brigas e ela então resolveu dormir no outro quarto. Um dia o professor entrou no quarto, viu a esposa dormindo e deu um fim na esposa. Ele vai e confessa o crime. Eu matei. Por incrível que pareça, o governo que tanto reclama que não tem dinheiro para pagar o INSS, que é só rombo, paga para o assassino uma pensão porque ele ficou viúvo. Viúvo da mulher que ele matou, de uma história que começa assim. Claudemir acabou de ficar viúvo. Ao lado do caixão, ele lamenta a perda de Mônica, a mulher. É amparado por parentes. As imagens foram registradas pela família da falecida. Ninguém sabia que o marido logo se tornaria o principal acusado pela morte. Fez até discurso ao lado do caixão, né? Penalizado, pedindo a Deus que acolhesse. É muita safadeza. Mas o mais surpreendente veio depois. Réu confesso pelo assassinato da mulher, Claudemir até hoje recebe uma pensão do governo por ser viúvo. No velório ele dizia, foi Deus que quis assim, ele era o Deus. O professor Claudemir e a fisioterapeuta Mônica foram casados por mais de 10 anos. Não tiveram filhos. Era uma união aparentemente feliz até ela ser encontrada morta. Era nessa casa onde Mônica vivia com o marido. O corpo dela foi encontrado pela mãe na sala. No primeiro momento não havia sinais de crime, mas o caso teve uma reviravolta. Claudemir confessou o assassinato. A família não sabia. Mas Mônica e Claudemir não viviam como um casal quando tudo aconteceu. Eles dormiam em quartos separados. Na noite do crime, depois do jantar, cada um foi para sua cama. De acordo com o relatório da Justiça Criminal, Claudemir entrou no quarto de Mônica quando ela dormia profundamente. Com uma corda do varal, asfixiou a própria mulher até a morte. Em seguida, o professor levou o corpo de Mônica até o chão da sala. O cabelo da vítima cobria as marcas no pescoço. Claudemir seguiu a rotina como se nada tivesse acontecido. Se arrumou e foi para a escola onde trabalhava. Ele também enviou 5 mensagens para o celular de Mônica, numa provável tentativa de despistar os investigadores. Horas depois, a mãe de Mônica chegou à casa da filha. Abri a porta e deparei com o corpo dela na sala, caída de bruços. A minha primeiro pensamento foi, acho que ela teve algum mal súbito, tentou pedir socorro, mas não conseguiu. Olhei em torno, estava tudo arrumadinho, tudo em ordem. Parecia uma morte natural. Mas o pai de Mônica notou um comportamento estranho. Claudemir não deixava ninguém chegar perto do corpo da mulher.
Ele queria que fosse o mais rápido possível, queria que chegasse, já enterrasse, não queria que ficasse para o dia seguinte. No dia seguinte, queria que fosse o mais cedo possível. Quando o corpo foi examinado, veio a notícia. Mônica apresentava marcas no pescoço. Surgiu a suspeita de homicídio por asfixia. A investigação durou 1 ano, ao fim do qual Claudemir confessou o crime. Nunca nos deu uma palavra, depois de 1 ano. Mônica não era rica. Mesmo assim, os pais acreditam que o motivo do crime foi dinheiro. Ele percebeu que, dia mais dia, ela ia ter vida própria. Ia ter condições de vida financeiramente. Ele estava na expectativa, sim, que dia mais dia ela ia sair. Mônica contribuía com o INSS. Logo depois da morte dela, Claudemir se beneficiou de uma lei que garante a pensão ao cônjuge de um contribuinte que morreu. 2 semanas depois do crime, Claudemir esteve nessa agência do INSS e entrou com um pedido para receber a pensão pela morte da mulher. E até hoje, o homem que confessou ter matado a esposa recebe o benefício de R$ 2.500. Uma nota do Ministério da Previdência Social explica como isso é possível. No momento em que uma pensão por morte é requerida, o INSS não tem condições de saber, nos casos de assassinato, a identidade do autor do crime. Agora, a Procuradoria Federal Especializada está analisando o caso. Apesar de ser réu confesso, Claudemir nunca passou um dia na prisão. Ele é processado por homicídio e aguarda o julgamento em liberdade. Claudemir também continua a receber salário. Ele é professor da rede pública do estado de São Paulo. Desde que se tornou réu confesso de assassinato, porém, deixou de dar aulas. Claudemir conversou comigo dentro do local de trabalho. Tudo o que eu tenho que falar foi falado perante uma juíza. Eu estou trabalhando e aguardando as decisões. É só isso. A rotina da família de Mônica mudou para sempre. O pai dela faz de tudo para ver o benefício da pensão cancelado. Diariamente eu consulto internet, diariamente eu consulto o Diário Oficial, diariamente eu consulto jornais, internet, enfim, acompanhamento de processo, delegado, para ver em que pé que está. A minha expectativa é que ele vá para a prisão, sim. Eu quero que ele apodreça na prisão. A burocracia e a demora deixam a família toda inconformada. Ele está solto, vivendo no meio da família dele, tá? Que receberam ele, tal. Está lá trabalhando normalmente pela Secretaria de Educação. Recebe o INSS dela, que é outra coisa revoltante. Pensão por morte previdenciária da esposa que matou, da companheira. O que é isso? Me dá a imagem, corta aqui para mim por enquanto, me dá a imagem do casal, corta para mim, para eu dizer uma coisa. É inacreditável que o sujeito mata a esposa e o governo que reclama de falta de dinheiro paga pensão de viúvo para ele. É o limite do limite que eu posso entender. Bota lá. Ela se chama Maria Eunice. E o homem que está ao lado dela é o marido. E o marido se chama Rafael. A questão é que os dois já não estão, né? Já não estão mais se entendendo. E por não estar mais se entendendo, eles se separam. A grande questão é que o marido que você está vendo aí, Rafael, descobre que Maria Eunice está, ao sair do trabalho, ela trabalha numa casa de shows, ao sair do trabalho ela pega carona com o chefe e o chefe a deixa em casa. A questão é que Maria Eunice não tem absolutamente nada com o chefe e o chefe não quer ter absolutamente nada com Maria Eunice. Eles dão uma carona, ela pede uma carona e ele dá, como 2 colegas de trabalho. Mas Rafael não quer saber disso.
O ex-marido, então, prepara uma emboscada. Naquele dia, Maria Eunice está chegando em casa na carona com o chefe. Eis que aparece o ex-marido, este aí, Rafael. E aí, eu volto já já. Eu vou direto com imagens do comandante Hamilton, me dá a imagem. Você vai vendo aí, a rota vai chegando. Acabou de acontecer um assalto. E já tem gente presa. Opa, chegou. Você vai vendo, já tem gente presa. Você vai vendo as imagens do nosso comandante Hamilton. Você vai vendo, repara, vai chegando, são 3 assaltantes, foram roubar um comércio. Olha lá, já isso aí chegou, o que eu falei? Já tinha um preso. Eu vou direto com o comandante Hamilton, porque onde a notícia está, o comandante Hamilton já voou para lá, Hamilton. Não tem o Hamilton de novo? Ah, é verdade. Comandante Hamilton, como a gente só fica 4 horas no ar, o comandante Hamilton não pode trabalhar nessas 4 horas. Eu vou te contar, 4 horas no ar. E não tem o comandante Hamilton, que é uma riqueza do Cidade Alerta. Até porque era uma riqueza comigo na Rede TV, depois virou uma riqueza na Record, voltou a ser uma riqueza na Rede TV, voltou comigo para ser uma riqueza na Record. Mas nessas 4 horas eu não posso ter o comandante Hamilton. Se eu não posso ter o comandante Hamilton, corta pra mim. Eita ferro. A imagem, prenderam e tem 2 que estão foragidos. Mas vamos ao nosso assunto. O que ocorre? Maria Eunice e ele se chama Rafael. Olha como é uma moça bonita. Mas eles não se entendem e acabam se separando. Ela trabalha numa casa de shows, onde ela trabalha como vigilante. Na saída, ela pega uma carona com um chefe. O chefe se chama Fábio e os 2 não têm absolutamente nada. Até porque Fábio segue uma regra que eu acho certinha. Onde você trabalha e não fica se engraçando com ninguém, né? Você vem para ganhar a sua vida trabalhando. Tem gente que faz sapé que aiá, de se bobear, encontra um no corredor, sapé que aiá, encontra outro, sapé que aiá. E se eu conto aqui? Se eu contar aqui, eu tenho que pegar uma cadeira. É que eu não entrego ninguém, nem por delação premiada, mas enfim. O que ocorre? Ela não tem nada a ver com o patrão dela lá, né? O gerente. Só que o marido, que é esse aqui, ex-marido, começa a acreditar que ela, Maria Eunice, está saindo com o chefe. Reclama com ela. Ela diz, mas o que você tem a ver com a minha vida, número 1? Número 2, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Você não tem nada a ver com isso e eu não tenho nada com ele. Naquele dia, Maria Eunice está pronta para descer da carona que o chefe deu na porta de casa. Eis que chega Rafael. Atira na ex-mulher e, em seguida, também atira em Fábio. E ele foge. E antes de fugir, ele ainda diz o seguinte, em ameaças que manda: eu vou atrás de você. Você é Jandira, a irmã de Maria Eunice. E ele diz, eu ainda vou te matar também, porque foi você que influenciou a Maria Eunice a me largar. Toda a família da moça vive escondido com medo de que Rafael apareça. Põe no Cidade. Uma carona para a morte.
O que era para ter sido apenas um final de expediente, indo embora para casa, foi o limite entre a vida e o assassinato de duas pessoas. Maria Eunice, de 26 anos, e Fábio Oliveira. O atirador, ex-marido de Maria Eunice, Rafael Pinheiro. No dia do crime, Maria Eunice pegou uma carona com o chefe, como fazia nos outros 3 dias na semana, desde que tinha começado a trabalhar como vigia na casa de eventos sertanejos. Naquele dia, inclusive, as outras seguranças que trabalhavam com ela já tinham sido deixadas também em casa. Só que por uma questão de localização do endereço dela, Fábio deixou Maria Eunice por último. Quando eles chegaram em frente à casa de Maria Eunice, ela desceu do carro. Eram por volta de 6 horas da manhã e ela saiu do veículo carregando em uma das mãos apenas um molho de chaves e também um chocolate. Ela estava caminhando em direção à casa dela, quando foi surpreendida por Rafael, que já chegou armado e atirando. Ela foi atingida e morreu ali mesmo no local. De acordo com relatos de testemunhas, imediatamente, Rafael foi até o veículo e atingiu Fábio com outros disparos que estava no banco do motorista e também morreu no local. Em seguida, Rafael pegou uma moto e fugiu, mas não parou por aí. Não parou porque continua fazendo mais ameaças de morte e já teria um próximo alvo. É Jandira, a irmã mais velha de Maria Eunice. Ela não mostra o rosto por um único motivo. A cabeleireira diz que está marcada para morrer. E ele ia me matar. E que você... Se ela ficasse aqui, ele vinha e me matava. É que o criminoso, depois de ter assassinado a ex-esposa e o chefe em Itajaí, Santa Catarina, teria dito para testemunhas do crime que a cunhada é considerada por ele a pivô da separação entre Rafael e Maria Eunice. O pivô da separação dele. Sempre foi. Ele nunca gostou de mim por eu sempre tentar fazer com que ela crescesse. Rafael trabalhava como segurança e teria usado a arma do serviço para cometer o crime, que a família da vítima acredita tenha sido completamente premeditado. Os dois têm um filho que tem 7 anos. Rafael nunca aceitou a separação. Dos 9 anos de relacionamento, Maria Eunice já tinha rompido com o ex há 2 anos. Motivo, as muitas agressões que ela sofria do marido. Ela escondia de nós, mas o filhinho dele de 7 anos, ele via tudo. Jandira é a irmã 10 anos mais velha da vítima. Recentemente, há cerca de 6 meses, ela diz que finalmente a irmã estava vivendo apenas com o filho e tinha conseguido o emprego de vigilante na casa de shows sertanejos. Ela me diz ainda que Rafael procurou Fábio antes do crime. Esse rapaz morreu inocente, pagou por uma coisa que não tinha. Era uma pessoa boa, uma pessoa que sempre levava alegria, tentava levar paz para todo mundo. Maria Eunice sempre foi uma mulher muito bonita, mas não era vaidosa. O reflexo da beleza era o que mais incomodava Rafael, que acreditava que a qualquer momento, por a mulher ser muito bonita, poderia também abandoná-lo. Acabava que esse era um dos principais motivos das inúmeras brigas de ciúmes entre o casal. Quando ela conseguiu se separar de Rafael, imediatamente se mudou com o filho para São Paulo. Os dois chegaram a morar cerca de 1 ano na casa da irmã de Maria Eunice. Só que logo que Rafael ficou sabendo na mudança, ele imediatamente começou a vir para a capital paulista também. E intensivamente fez da vida de toda a família um verdadeiro inferno. Ele queria o tempo todo voltar com ela. Como é que foi aquele tempo? Queria voltar, queria levar ela embora, ameaçava de alguma forma que ela tivesse que ir. Então foi onde ela resolveu ir embora. A irmã soube só agora que a farsa de Maria Eunice dizer que iria voltar com o marido era porque esta era a condição imposta por Rafael, para que ele não matasse toda a família. Maria Eunice e o filho tinham que deixar São Paulo e voltar imediatamente com ele para Santa Catarina. Ele já vinha ameaçando ela e se ela não fosse embora, ele vinha, matava eu, matava o filhinho e matava meus pais. Uma semana antes do crime, a Maria Eunice telefonou para a irmã em São Paulo,
Uma conversa franca, como sempre era entre as duas, um tom de desabafo. E a irmã queria muito que a Maria Eunice saísse de lá o mais rápido possível. E tinha motivos para isso. Um irmão delas já tinha avisado que naquela semana o Rafael tinha feito uma ameaça muito séria. Como é que foi isso? Ele chegou no meu irmão e falou que ia matar minha irmã. No dia do crime, o filho do casal estava em outra casa sendo cuidado por uma pessoa da confiança de Maria Eunice. Depois de tudo isso, ele foi levado por parentes da vítima para outro estado. A família não quer, em hipótese nenhuma, que seja revelado o local, o paradeiro desta criança. Eles também têm medo que a qualquer momento o Rafael possa voltar e continuar a vingança, mesmo sendo o próprio filho. Para isso, os parentes dela já entraram na justiça com o pedido da guarda da criança, que vai ter que conviver para sempre com o drama do pai ter matado a própria mãe. Toda a família de Maria Eunice se mudou de endereço. Jandira diz que a irmã procurou a polícia antes de ser morta e denunciou o ex-marido. Ele tem passagens por violência doméstica contra Maria Eunice. Depois dos assassinatos, Jandira também procurou a polícia e registrou as ameaças que sofre de Rafael. Mas enquanto ele estiver solto, todos temem que ele volte a qualquer momento. Medo, a família inteira está com medo. Está com medo porque se ele foi capaz de tirar uma vida, ele é capaz de tirar várias. Então, esse é o segmento de um bandido, de um assassino. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim, meu filho. Eu vou direto com a nossa Fabiola Rabo de Arraia, porque a essa altura, a nossa Fabiola pode nos dar a notícia de que ele já foi preso. E pela cara da Fabiola, ele não foi preso coisíssima nenhuma. Como eu a conheço bem, mas ela seguramente tem outras informações. Diga lá, Fabiola. Ô Marcelo, pelo contrário, mesmo tendo a prisão decretada, estando foragido, ele continua tocando terror. Muitos registros de ameaça nas delegacias, tanto de Itajaí, lá em Santa Catarina, como aqui em São Paulo. As polícias estão trabalhando com parceria na tentativa de localizá-lo. E aí as amigas da vítima, os parentes estão se mudando de lugar por conta dessas ameaças. Eles não estão aguentando mais. A polícia não consegue chegar até ele, mas ele continua fazendo ameaças, continua causando aí muito terror e medo para os parentes. Marcelo. Perfeito. Obrigado, meu amor.